Ele foi eleito o melhor deputado federal do Brasil, é de Joinville, catarinense, lutou também e continua lutando por mais investimentos em rodovias aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Hoje eu vou conversar aqui no nosso Conexão ND e você seja muito bem-vindo a esse bate-papo com o deputado federal Rodrigo Coelho, do Podemos. Muito obrigado, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, boa noite a você, quem nos assiste, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha. Agora, como é que é? Você é o seu primeiro mandato, né, como deputado federal, você já foi, claro, vice-prefeito, na época do prefeito Udo Deller, né, em Joinville. Teve mandato também como vereador, mas agora o primeiro como deputado federal e já é eleito o melhor deputado. Para o senhor, o que muda, na verdade, nessa responsabilidade, né, de você carregar esse título agora e saber que realmente você precisa devolver para Santa Catarina aquilo que as pessoas confiaram? Perfeito. Na verdade, isso não me vai dessa, sabe? Eu acho que é um sinal de que estamos no caminho certo. Essa premiação é o ranking dos políticos, que é uma entidade, um site que existe há mais de 10 anos, que avalia o dia a dia do parlamentar, desde a presença, as votações, os pareceres, os pronunciamentos, respeito ao dinheiro público, né, não abusar das verbas de gabinete que tem, né, dos excessos que podem o mandato proporcionar ao parlamentar, o combate à corrupção, fim dos privilégios, pautas como a reforma da Previdência, que foi votada, o marco legal do saneamento, das startups. Então, eles avaliam várias votações, o dia a dia, acompanham, e não é uma eleição assim de votação, né, movimentar as pessoas para ir lá votar. São pessoas, jornalistas, empresários que fazem parte. E eu, em 2019, fiquei entre os 20 mais bem colocados, 2020, acho que entre os 15, e esse ano me surpreendeu, confesso, né, de estar como primeiro parlamentar de Santa Catarina e do Brasil. No geral, somando deputados e senadores, fui o quinto. Né? Teve 4 senadores à frente e com deputado federal o primeiro. Então, acho que é um sinal que está no caminho certo, né? Mas isso, na verdade, nos dá uma mais responsabilidade de continuar trabalhando muito por Santa Catarina, em especial por minha região norte-nordeste e Joinville. Claro. Agora, é importante a gente dizer também que o senhor foi contra a votação do fundão, quer dizer, da aprovação do fundão eleitoral, que é, 5 bilhões, 700 milhões de reais para eleições, sendo que antes era bem menos, né? Quer dizer, agora ficou muito mais alto. Para o senhor, o que isso significa? Confesso que é algo que revolta a gente, sabe? Teve votação contrária minha, mas não chegamos a 100 votos, na verdade, de parlamentares. Então, a grande maioria votou a favor. Não chegou a 100 votos. Não chegou a 100 votos. É triste isso, hein? É muito triste, porque é um momento difícil que passa o Brasil. Sim. De retomada econômica, várias empresas quebraram, várias pessoas passando dificuldade. Uma pandemia que ainda não finalizou. O Congresso dá um sinal no último dia do ano legislativo, na última sessão do ano, de aumentar o fundão em 3 vezes o valor, chegando, né, a mais de 5 bi, fora o valor que a própria TSE, a Justiça Eleitoral, consome, vai dar mais 10 bi para o ano que vem. Então é muito dinheiro, mal empregado, né, e nesse ponto entra num tema que é o financiamento de campanha. Eu defendo que volte a doação de empresas. Claro que não empresas que tenham ligação com o poder público ou que tenham interesse em fazer obras ou fornecer algum produto. Mas qual é o problema, por exemplo, uma eleição de vereador, um mercado do bairro, uma farmácia do bairro apoiar um vereador com algum valor, que tem simpatia por ele, que é uma liderança comunitária? Não vejo problema algum nisso aí. E livra um pouco também os cofres públicos de financiar isso, né? Exatamente. Então, eu acho que o Congresso, esse não vai ser o ano, né? Mas na próxima legislatura é um tema que tem que ser debatido. Porque isso acabou, na verdade, o financiamento privado com a Lava Jato. Quando teve a Lava Jato, aquele escândalo que mostrou, né, os interesses das empresas, daí houve uma votação no Congresso que acabou com a doação empresarial, pode pessoa física, e começou a doação não, o dinheiro público, que é dinheiro nosso, do pagador de imposto, na verdade. Sim, que podia, por exemplo, ser aplicado em saúde, educação, nas nossas rodovias. Exato. Então, é uma bandeira sua também, né? Sem dúvida, né? O nosso estado, Santa Catarina, ele tem apenas 1% do território nacional. Sim. Nós somos a 5ª economia do Brasil, o 5º estado que mais arrecada. Mas em retorno do que a gente manda Brasília, somos o 23º, ou seja, o antepenúltimo, praticamente. Então é muito pouco, né? E 470, 282, 280, 163 são rodovias que eu tenho 41 anos. Desde que me conheço por gente, se fala em duplicação. E esse ano, pega 280, né? Aquele trecho lá de Araquari até o Porto de São Francisco, por exemplo.
apenas 10 milhões foram empenhados esse ano. Quando o próprio DENIT diz que o ideal seriam 100 milhões para que a obra andasse num ritmo normal, porque falta 1 bi ainda para finalizá-la. Então, realmente desgastante, faço parte da base do governo, eu apoio, né, o presidente Bolsonaro, mas eu não concordo com tudo que ele fala, o que ele faz, e muito menos com esse tratamento dado ao nosso Estado, que está muito aquém da fidelidade, inclusive da bancada catarinense, que dos 16 parlamentares, 15, no geral, votam com o governo, e é o local, o Estado, em que ele teve a maior votação proporcional do Brasil. Sim, é mais preciso, né? né? Então, acho que deveria ter uma atenção maior. A gente espera que agora, nessa vinda dele, nessa semana, na próxima, ele venha com boas novas, porque a gente fala, não fala por mim, eu falo em nome das pessoas que transitam diariamente, Claro. né, e que sentem na pele a dificuldade de circular numa rodovia não duplicada. Sem dúvida. A gente vai voltar ainda nesse assunto das rodovias aqui, que é extremamente importante para você que está em casa também. Mas, falando ainda do fundão, queria só colocar uma outra questão aqui, para o senhor também dar a sua reflexão, né? Porque eu acho que também faz parte da reflexão que muita gente faz em casa. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito basicamente pela internet em 2018. Quer dizer, a campanha dele foi uma das mais baratas do Brasil. Ele gastou 700 mil reais, enquanto o seu oponente, o Haddad, do PT, gastou 44 milhões de reais. Então, quer dizer, e ele foi eleito por quase 58 milhões de brasileiros. Então, assim, ele provou, e outras pessoas também, deputados e até governadores, provaram que não precisa de tanto dinheiro assim para poder se eleger. Quer dizer, 5,7 bilhões representam o que, então, para esses parlamentares que querem todo esse dinheiro? Quer dizer, eles acham que com o dinheiro ainda vão conseguir conquistar ou até comprar votos? Eu penso que é um tiro no pé. Quando você vai ver, na última eleição de 2018, que também já existia o fundão, mas é um valor menor, deputados do nosso estado, inclusive, né, que o teto é 2,5 milhões mais ou menos, recebendo esse valor. Eu penso que quando pingar na conta e a imprensa, ou mesmo hoje é fácil com a rede social, no meio da campanha ser divulgado isso, certamente as pessoas vão pensar 2 vezes em votar em alguém que consuma 2 milhões de recurso público para fazer a campanha. Não há necessidade de um valor tão alto. Hoje em dia, com a internet, com o WhatsApp, né, não se gasta tanto material gráfico, por exemplo. Né? Exato. É claro que é importante o boca a boca, de casa em casa, trabalho formiguinha, mas não se gasta tanto. Hoje você consegue, às vezes, a pandemia mostrou uma ligação de vídeo fazer, às vezes, mais barulho, né, ter mais contato com pessoas do que a própria presença física numa cidade, por exemplo. Então, eu penso que vai ser um tiro no pé, isso. E, em especial, acho que quem votou vai ter um desgaste, porque a população está acompanhando. Hoje em dia, o que acontece em Brasília, automaticamente já respinga aqui, as pessoas já sabem. Né? Antigamente demorava um tempo, as pessoas não acompanhavam. Hoje em dia, a política virou um assunto de reunião de família, até, às vezes, uma discussão mais acirradas. Né? Nem todos pensam da mesma forma, é natural isso, mas as pessoas discutem esses assuntos e, num momento difícil como passa o Brasil, repito, nosso estado também, de retomada econômica, eu penso que provar um valor desse foi um desserviço que o Congresso fez ao Brasil. Entendi. Bom, o senhor está dizendo que espera que o presidente Bolsonaro também venha para Santa Catarina, na próxima vinda dele. Ele até estava para chegar hoje aqui em Santa Catarina, mas cancelou, ainda está incerta, né, se ele vai vir para cá ou não. Mas o fato é que precisa-se também desse apoio do governo federal para que as rodovias aqui tenham as suas duplicações e tal. E é uma bandeira do Grupo ND justamente trazer esses investimentos para Santa Catarina para poder o estado crescer. E o senhor foi vice-prefeito, de Udo Deller, né? Prefeito lá de Joinville. Joinville que é uma cidade bastante desenvolvida também, a maior cidade do estado, e precisa também desse amparo de rodovias ou até mesmo de investimentos para ferrovias, né? Como é que você vê essa questão dos modais que hoje fazem tanta falta aqui para o nosso estado para desenvolvimento? Perfeito. A gente aprovou recentemente, inclusive, no Congresso, o novo marco legal das ferrovias. Isso. Vai mudar o sistema de privatização, né, ao invés de concessão, autorização. Vai ser muito mais rápido e prático, inclusive com uma rodovia prevista para os próximos anos entre Cascavel e Chapecó. Daí vai vir depois a tão sonhada ferrovia do frango, né, que é todo o suíno, as aves do oeste até o Porto Itajaí. É algo que pode ver com concreto, porque infelizmente o governo federal não tem pernas
para fazer uma obra dessa. Então tem que ser concedida em ser privada, assim como foi a BR-101 no passado recente, que a gente transita, hoje já tem que pensar em quadruplicar ela, na verdade, né? O trânsito desse verão vai ser talvez o maior dos últimos anos. E as pessoas estão vindo para o estado, não vão viajar para fora, não vão pegar avião, até por causa da vacinação, do Covid, e vão conhecer o nosso belíssimo estado, que tem 500 quilômetros de litoral com belas praias, e vão conhecer o Beto Carreiro, enfim, né, as praias nossas belíssimas, e vai congestionar. Joinville tem duas demandas muito urgentes, que é o contorno ferroviário, porque o trem passa no meio da cidade, e na verdade não tem razão nenhuma, porque lá não pega carga, não pega passageiro, não tem razão nenhuma para isso. São 15 pontos em que trava o trânsito. Então a cidade para 2 vezes ao dia praticamente devido ao trem. Essa obra custa mais ou menos 300 milhões. O que o Fórum Parlamentar Especial, a bancada do Norte e Nordeste conseguiu? Um compromisso do DENIT, do governo federal, para antecipar a concessão da Rumo, que é a empresa que explora a malha ferroviária lá, que ia vencer em 2028, para antecipar para o ano que vem, no máximo 2023, e ela fazer a obra. Custa em torno de 400 milhões. E ela fazer a obra. E ela está interessada nisso, como já fez em São Paulo e no Paraná, até porque ela consegue fazer um trilho melhor e maior. Hoje o trem que passa por lá tem mais ou menos 60 vagões. Em São Paulo, os trens têm 100 ou 120 vagões, o dobro. Gostaria de levar muito mais carga para o porto de São Francisco. A outra demanda é a duplicação das 280, um trecho que vai de Joinville, Araquari BR-101 até São Francisco, que faz meia hora praticamente. Hoje, em menos de 4 horas, você não faz. E isso, o próprio porto está perdendo cargas porque as empresas não aguentam. E se estão levando para o Porto Tapuá e outros portos, cujo acesso é mais fácil. Então, são duas demandas importantes. A vantagem, a bancada catarinense é muito unida. Ela é muito organizada, é uma das bancadas mais respeitadas no Congresso por essa união. Então, nós temos cobrado, e te agradeço, inclusive, o Grupo ND pela força, pelo apoio nessa bandeira. Nós não estamos aqui brigando com A ou B, não é questão política, ideológica. É apenas um reconhecimento à grandeza do nosso Estado. E nossas rodovias não estão à altura do que nosso Estado merece. É inadmissível que uma BR-163, que eu falei do oeste para o litoral, o asfalto está esfarelando, pessoas colidindo de frente. Teve um acidente agora nas 280, faleceu 3, a avó, a mãe e a filha, recente agora. Estão pessoas, todos conhecem alguém familiar ou amigo que faleceu. Sim. Então, não se fala só em economia, mas se fala em vidas que serão poupadas, claro, que infelizmente se perderam nesses últimos anos. E a gente sabe que as ferrovias também, quer dizer, o projeto de ferrovias, que já é bastante antigo aqui para Santa Catarina, desde 2008 que se fala, por exemplo, da Ferrovia do Frango, de oeste a leste, e a gente sabe que é um projeto demorado, quer dizer, as rodovias precisam estar em boas condições para poder suprir essa demanda aqui de Exatamente. A gente sonha, no futuro próximo, mas isso é prazo de 5 anos no mínimo para ter essa ferrovia. Sim. Enquanto isso, nós temos que duplicar, que é muito mais rápido. Claro. E o cidadão não quer saber se a rodovia é federal, estadual, muitas vezes nem sabe qual é a divisa entre uma rodovia e outra, se o recurso é municipal, estadual ou federal, e paga imposto. Infelizmente, muito do que a gente paga de imposto vai para Brasília e retorna muito pouco para o estado e para os municípios. E quer transitar numa rodovia com segurança e que não impeça o crescimento do nosso estado, que é um estado maravilhoso, um povo empreendedor, com empresas fantásticas, mas que realmente a questão da infraestrutura do nosso estado está muito a desejar ainda. E tem uma votação também que a gente aprovou recentemente, além do Marco Legal das Ferrovias, que é a BR do Mar, que é a cabotagem. É você fazer como se fosse uma BR mesmo, no mar, possibilitando esse trajeto muito mais barato, muito mais fácil, porque hoje é muito caro fazer esse tipo de transporte. E no país da Europa, Estados Unidos, isso é muito comum. E a gente aprovou e tem grande chance de implementar. E esse foi uma das grandes pautas do governo Bolsonaro, que andou bastante. As PPPs, as concessões. Tanto que quando sai uma concessão, é um sucesso, o ágio passa de 500%. Vem investidores internacionais, vou citar um exemplo aqui, que é o aeroporto de Florianópolis, por exemplo. Que todos sabem a transformação que foi do aeroporto Ciro Luz para o atual aeroporto, que é um dos mais modernos do mundo. E foi concessão, foi um sucesso a concessão feita no governo anterior, inclusive, mas esse concretizou e foi feita agora também a concessão do aeroporto Navegantes, aeroporto de Joinville, que vai estar no lote junto com Curitiba, Foz do Iguaçu e outros. Então essa pauta andou e agora está em discussão a privatização dos portos de Itajaí e São Francisco do Sul também. Sim. E a gente tem acompanhado até o trabalho do ministro Tarcísio, da Infraestrutura, que tem feito um trabalho
aliás, espetacular, nesse sentido aí também, das concessões. Mas eu queria te perguntar, até você como deputado federal lá, como é que você sente o relacionamento com, por exemplo, os ministérios, o Ministério da Infraestrutura, nessa questão das rodovias? Qual a pressão que vocês fazem, até mesmo com o presidente? Qual seria como é que está sendo esse relacionamento para tentar trazer esses investimentos para cá? A bancada é muito próxima, né, ao presidente, ao próprio ministro Tarcísio, é muito receptivo, mas houve, sem dúvida alguma, a gente reconhece uma queda de arrecadação, né, e o que o ministro Tarcísio, hoje, o Ministério tem de recursos, que é 5 bi, no Brasil todo, é o que o DENIT tinha, que é um dos órgãos do governo federal, 10 anos atrás. Então, você imagina, 5 bi para o Brasil todo não é nada. Como eu falei, 280, falta 1 bi para finalizar. Então, é falta de recurso mesmo. A gente observa que semanalmente a ministra inaugurando obras em outros estados. Sim. Nós temos 16 deputados apenas, são 3% do Congresso Nacional, é muito pouco. Então, a pressão realmente, mas não é desse governo também, o mérito, o demérito, né? A gente já viu alguns presidentes virem aqui na 470 especial e darem data de inauguração, né? E nunca teve nada. Nunca teve nada, pelo contrário. Andou agora um pouco com mais rapidez a obra devido ao aporte do governo do estado em alguns recursos, né, no governo, na 470 especial e na 282. Então, a bancada é muito próxima. A gente bate na mesa, o deputado Chodini presidiu a CVT, Comissão de Viação e Transporte, esse ano, foi um avanço. O senador Dário presidiu a Comissão também do Senado, de Viação e Transporte. Então, foi um peso maior, a bancada foi muito próxima ao presidente, e a gente torce que nessa vinda do Bolsonaro agora para a semana que vem para Santa Catarina, que ele traga recursos realmente, porque houve uma redução agora de 40 milhões no valor das rodovias. Talvez até a justificativa do governo seja assim, nós estamos dando prioridade para alguns lugares onde estaria, por exemplo, uma situação pior de rodovia, deve ser isso? Também. Mas tem uma questão política envolvida, né? Nosso estado é um estado muito fiel ao presidente. Dificilmente ele vai perder uma parte do eleitorado, mas claro, o pessoal está descontente. Assim como o pessoal votou em anos anteriores muito forte do PSDB, que sempre ganhou eleição em Santa Catarina, com o tempo, com o desgaste, o pessoal optou por outros candidatos. E o Bolsonaro certamente não terá a mesma votação que teve, não por mim, mas a gente observa isso no dia a dia, que teve em 2018. Natural que isso ocorra. Mas um tratamento melhor ao nosso estado. E quer apostar em outros que ele não é tão forte, em especial naqueles em que o Lula, que é o principal oponente dele, está mais bem colocado. Então tem essa questão política envolvida, sem dúvida alguma, e é uma pena, né? Mas a gente, por isso que tem como grande bandeira a reforma das reformas, que é a reforma do Pacto Federativo, deixar o dia nos municípios, o recurso na cidade, que é onde as pessoas moram, onde tudo acontece, para evitar, né? Os prefeitos têm que estar de piso na mão e buscar recursos em Brasília semanalmente, porque a arrecadação municipal e estadual não é o suficiente para suprir todas as demandas das cidades, né? Bom, eu estou conversando aqui com o deputado federal, aliás, eleito, né, o melhor deputado federal do Brasil, agora em 2021, Rodrigo Coelho, ele do Podemos. A gente vai continuar a conversa aqui, o bate-papo com ele, falando também das conquistas que ele também trouxe aqui para Santa Catarina, de outras conquistas, e ainda também vamos falar da chegada do 5G aqui em Santa Catarina e também de algumas outras questões políticas que são importantes a gente perguntar também, e espero que o deputado entenda, né, a nossa curiosidade. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aguardem. Hoje nós estamos falando aqui da necessidade que o nosso estado de Santa Catarina tem, principalmente com as obras e investimentos nas rodovias aqui do estado. A gente está conversando com o deputado eleito, até o melhor deputado do país, deputado federal Rodrigo Coelho, que está aqui com a gente, do Podemos. Aliás, Rodrigo, eu queria que você falasse agora um pouquinho para a gente. É difícil ser hoje um parlamentar, um deputado, com toda essa polarização que existe hoje no Brasil? É complicado você fazer o seu papel de trazer, né, para o seu estado, por exemplo, os benefícios que a gente espera? Penso que na vida nada é fácil, né? Mas a minha experiência como vice-prefeito e como vereador, e até a formação em direito, confesso que ajudou bastante.
eu observava outros parlamentares no início do mandato com uma certa dificuldade, porque não tinham, no processo legislativo, por exemplo, nunca tinha tido uma experiência, houve uma renovação muito grande, né, em 2018. Então, isso me ajudou bastante. É que são 513 deputados, então, às vezes, questões políticas, né, eu passei por um desgaste com o PSB, que era meu partido anterior, por ter votado na reforma da Previdência. Eu participava de 11 comissões da Câmara, por exemplo, inclusive da Comissão da Reforma da Previdência, fiz 5 emendas ao texto, 5 emendas foram acolhidas, só que o partido PSB, que na época tinha uma inclinação mais moderada, mas depois do falecimento do Eduardo Campos, voltou mais à esquerda e virou oposição ferrenha ao presidente Bolsonaro num bloco PT e PSOL. Eu estava totalmente deslocado e fui punido por isso, né, por ter votado com a minha consciência. Me tiraram de todas as comissões, tempo de tribuna, foi um negócio assim... Te cancelaram mesmo, que hoje o termo é cancelar. Que na verdade, não fui só eu, foram 11 deputados do PSB que votaram a favor de ter essa penalização. Depois eles reviram, viram que exageraram na dose, mas eu já tinha entrado com ação judicial no TSE, porque eu não posso mudar de partido, senão perco o mandato. Só tem aquela janela, 6 meses da eleição. Tem como ação, consegui a liberação no TSE, né, isso foi agora em abril, mas demorou um ano praticamente o processo, e hoje estou no Podemos. Então, isso me prejudicou um pouco no dia a dia pelo trabalho nas comissões. Claro. Mas você, fuçando, estudando, indo no ministério, batendo na porta, você consegue recursos para a cidade, consegue aprovar os seus projetos, começa a participar de frentes parlamentares, começa a interagir, a fazer conexão. Então, isso facilita. Certamente, hoje, estou numa condição assim, com uma melhor condição do que no início do mandato. A gente aprende muito também no dia a dia. Mas você vê também muitos, escancaradamente, talvez, os interesses, né, políticos ali nos bastidores da política lá no Congresso. Isso sem dúvida, né? Há bancadas assim fortes, né? Eu vou dar um exemplo agora, a gente votou recentemente a urgência. O que é a urgência de um projeto? Você não precisa passar pelas comissões. Porque um projeto passar pelas comissões demora muito, é mais de 6 meses praticamente, e vai direto para o plenário, que é o projeto de lei até do deputado catarinense, ex-deputado Renato Viana, de 91, que legaliza os jogos do Brasil. Só que isso foi dado como uma pauta de costumes, mas não é, na verdade, é uma discussão que tem que ser feita, tem que ser enfrentada, assim ou não, vamos votar. E a bancada evangélica, da qual tem uma ligação boa, muito forte, sou católico, mas muito bem com eles, se mobilizaram contra isso, mas alguns votaram a favor e foi aprovada a urgência por uma votação assim expressiva. É um sinal de que essa matéria, se for a plenário, tem grande chance de ser aprovada, porque a urgência é ir direto para o plenário. Foi votado isso no final do ano. Então, a gente vê que há interesse assim, né, em jogo, sem dúvida, mas a gente vê que a corrupção que se dizia que havia, certamente isso não digo que estancou 100%, porque é quase impossível, claro. Mas que o que acontecia em governos anteriores, hoje é muito mais fácil rastrear o recurso desviado. Então, a pessoa tem que ter muita coragem, né, para dizer o mínimo, para colocar a mão e desviar recurso público. Porque hoje está tudo muito fiscalizado, está tudo no site, as informações estão muito hoje digitais. Então, é difícil acontecer, né, e o que aconteceu na Petrobras, por exemplo, na Caixa Econômica. Então, isso foi uma grande virtude do governo Bolsonaro, de estancar essa corrupção que estava já instalada praticamente, enraizada no centro do governo, mas hoje isso parou. Já que a gente está falando dessa questão política e também um pouco dessa polarização, gostaria de uma reflexão sua, talvez de uma posição, da sua opinião mesmo. A gente viu agora aquele teatro das tesouras que a gente sempre via, né? PT, PSDB no poder, ficava lá a Dilma brigando com a Aécio, ou às vezes o Lula brigando com o Alckmin e tal. E agora a gente vê a união de Alckmin com Luiz Inácio Lula da Silva numa possível chapa para o ano que vem. Como é que você vê isso, sendo que o brasileiro, você percebia, né? Não, o PSDB é totalmente contra o PT, vamos tirar aquela ideia do socialismo do PT, e na verdade agora eles estão unidos. O que você pensa disso? Nós, né, já somos recebidos com muita estranheza isso. Imagina a pessoa que acompanha isso, que não vive o dia a dia da política, porque o PSDB, na sua origem, a social-democracia, na sua origem, ela é centro-esquerda. O PT estava mais à esquerda, com os governos Lula e Dilma, foi um pouco mais ao centro, mas é um partido de esquerda. Mas eles se opuseram durante 16 anos, praticamente. 8 anos do governo Fernando Henrique,
e 8 anos de governo Lula e depois a Dilma. E você vê hoje, né, Alckmin, da qual eu votei nele 2 vezes, por exemplo, né, quando foi candidato, aliado e cogitando uma vice do Lula, realmente nos causa muita estranheza. Eu penso que ele está dando um tiro no pé muito grande, porque foi um baita governador de São Paulo, é um político que não tem nada o que falar da vida pregressa dele, um cara sério, correto, não tem processo nenhum, mas se aliar, né, a Lula, que se fosse um país sério, não poderia nem ser candidato, sério, digo o STF ter anulado todos os processos dele. Não anulou, porque essa é a importância narrativa, porque está dizendo que ele é inocente, mas não é inocente. Foi dado o juiz como imparcial. Na verdade, foi para atrasar o processo todo e torná-lo elegível, né? Exatamente, e alguns prescreveram, né? O caso do Triplex, por exemplo, prescreveu, né? O que é absurdo, e foi solto agora recentemente pelo STJ, Palocci, Delube, todo aquele pessoal que confessou, os caras são réu confesso, eles falaram tudo, eles deram detalhes, devolveram o recurso. Exato. E o STF foi lá e disse assim, não, vocês não são ladrões, ok, deixa pra lá. Isso é revoltante, sabe? Revoltante. Como é que a gente vai cobrar, né? A pessoa se sente assim, pô, os caras desviaram o recurso, foram condenados, estavam presos, agora foram soltos, né? Depois de 7, 8 anos, porque a Lava Jato foi um divisor de águas na história do Brasil do combate à corrupção, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Se teve erros, teve, né, excessos, que sejam corrigidos esses erros e esses excessos, mas não anular, passar uma borracha e as pessoas se auto-intitularem inocentes que foram perseguidos, e um microdiscurso agora de coitado, inclusive, né, e que pega alguns, que, inclusive, né, o Lula, na maior parte das pesquisas, está ponteando em primeiro, até com uma vantagem considerável, né, se não houver uma junção de forças. A chance de ganhar o primeiro turno, infelizmente, hoje é enorme, né? Mas a gente torce que isso não aconteça, que o Brasil retome a economia, supere a pandemia e gere emprego e renda, sem deixar de lado também a atenção às pessoas mais simples, às pessoas carentes. Então foi importante a aprovação do novo Auxílio Brasil, no lugar do auxílio emergencial, unindo ao Bolsa Família, no valor de R$400, que há muita gente ainda com bastante dificuldades, comprando lenha para fazer fogo, que não consegue comprar botijão, a gasolina está um valor alto. Então essa é uma realidade não só no Brasil, mas no nosso estado também. Vou falar um pouquinho das conquistas aqui para Santa Catarina, porque a gente precisa de bastante coisa também, né? A gente sabe que tem estados em pior situação, Santa Catarina é um estado privilegiado, mas dentro de toda a sua agenda, no caso, daquilo que você quer trazer para Santa Catarina, o que você conquistou até agora? A gente conseguiu, nesses 3 anos, praticamente R$150 milhões em emendas, que foram para quase 200 municípios já. A maior parte foi para a região norte e nordeste, desde ajudar as APAES de vários municípios, a AMA, que cuida dos autistas, o Bolshoi, que tem um trabalho fantástico de inclusão social e de cultura, acho que é um dos maiores legados do ex-senador Luiz Henrique, que deixou para o Brasil, para Joinville, para Santa Catarina, esse Bolshoi, esse trabalho fantástico que faz o Bolshoi. Para rodovias também, Serra Dona Francisca, que liga lá Joinville a Campo Alegre, São Bento, Mafra, Rio Negrinho, para os hospitais da região, para Araquari, que está crescendo muito, vai ter um hospital próprio, consegui enviar bastante recursos para lá, para o sul do estado, para pavimentação também, que é uma demanda dos municípios. Na pandemia, a gente conseguiu ajudar bastante os municípios com recursos para que se equipassem e dessem condições. E agora, no pós-Covid, criar os centros de reabilitações, de fisioterapia pulmonar, respiratória, e alguém que ficou com sequela no rim, no pulmão ou no coração. Então, eu confesso, e até a FECAM teve esse reconhecimento em conversa com o presidente Clenilton, com o seu diretor, o Rodrigo Facchini, de que a gente conseguiu contemplar praticamente prefeitos de todos os partidos. Eu não vi essa questão partidária, a eleição, a sigla, essa questão ideológica é para o momento da eleição, mas durante o mandato ele tem que ajudar o Estado, a gente foi eleito para ajudar Santa Catarina e para todas as regiões do Estado. Então essa foi uma vantagem que a gente conseguiu contemplar todas as regiões. Obviamente a gente não consegue ajudar a todos e com o valor que a gente gostaria, mas confesso que estou satisfeito com valores conseguidos para o nosso Estado e com os projetos aprovados também na Câmara dos Deputados. Perfeito. Agora tem um projeto também que você está bem por dentro, né, que é a chegada aqui a implementação, pelo menos, né, dos 5G aqui no Brasil e aqui em Santa Catarina. Em que pé está esse projeto? Como é que está? Perfeito. Em 2019, a gente chegou lá, alguns deputados novos, a gente fundou a Frente Digital. São senadores, deputados, com um perfil mais jovem, assim, que tem como grande bandeira a educação e a ciência e tecnologia.
E a pandemia mostrou isso, né, o avanço, a revolução que teve em 2 anos praticamente. Talvez a tecnologia avançou, que avançaria em tempos normais, condições normais, em 5. Verdade. O 5G vai ser uma mudança tão grande, Alexandre, do que foi da máquina de escrever, a máquina de datilografar, de escrever para o computador. Mesmo. Vai ser uma revolução assim, não só para a imprensa, mas para a medicina em especial, oportunidades de emprego, para o turismo, porque vai ser uma rapidez tremenda. Para o agronegócio mesmo, vai ser uma revolução de trator, trabalhando 24 horas por dia, plantando ou colhendo, sendo operados na palma da mão pelo celular, com autonomia total, né? E isso para o nosso estado, que tem uma vocação forte no agro, vai ser fantástico. Você vai poder controlar, né, uma granja com frangos ou suíno, a temperatura, se caiu, como é que está. Então vai ser assim uma revolução fantástica. O leilão foi um sucesso, aconteceu agora em novembro. A previsão é que no primeiro semestre já seja instalado na capital, Florianópolis, o 5G. Nós estamos lutando para que haja, seja interiorizado isso aí para o OS especial, uma sogra mais forte. Porque o cronograma ia chegar lá em 2025, 2026. Eu penso que é muito longo isso aí, mas com o próprio avanço do 5G, da tecnologia que ele tem, é fácil de instalar e levar isso, né, para o nosso estado especial, que é um estado, uma parte plano, não tem dificuldades e acidentes geográficos que dificultam, né, o acesso. Então, com a frente digital, a gente conseguiu aprovar o marco legal das startups também, o marco legal da inteligência artificial, o projeto de lei da telemedicina, que foi aprovado. Então, a frente digital realmente tem essa vocação, e eu tive a chance desse ano assumir como coordenador, me dá a honra de levar esse tema de discussão no Congresso Nacional e ser muito bem recebido pelos deputados, que é uma matéria que interliga todas as bandeiras ideológicas, todos os partidos, todos os assuntos, e que vai ajudar, né, o dia a dia das pessoas, inclusive na inclusão digital delas, né, que hoje em dia todo mundo faz praticamente grande parte das operações na palma da mão. É verdade, é verdade. Agora, então, a gente já tem esse vislumbre aí de que até o primeiro semestre, até final do primeiro semestre No máximo. de 2022, no máximo, até julho, por exemplo, Sim. já vai ter na capital. Sem dúvida. Em Florianópolis. Em Florianópolis. Esse foi um compromisso assumido pelo ministro Fábio Faria. Certo. Está isso no edital. As empresas ganharam, inclusive, do lote sul aqui vai ter empresas catarinenses, inclusive, que estão nesse grupo de empresas que ganharam a concessão de implantação do 5G para o nosso estado. A gente espera que, então, está firmado que até julho será instalado em Florianópolis. Como Joinville, né, é uma das poucas cidades que é maior do que a capital, nos estados brasileiros, também está previsto instalar o quanto antes. Ainda no ano 2022? 2022, vai isso para o segundo semestre daí. Então, e a educação vai ser, né, a gente ficou 2 anos aí, praticamente, muita gente sem acesso à educação, ou, não fazendo de conta, mas uma educação muito aquém do desejado. Tem que ter um novo ensino médio, focar, e aqui eu faço uma defesa muito forte do Sistema S. A educação técnica, ela tem que ser... Está pronto o modelo. Na Rússia, por exemplo, em Moscou em especial, 97% das escolas têm educação técnica. Já. Coreia do Sul fez isso, Singapura fez isso, o Japão fez isso. Que o jovem hoje, com 14, 15 anos, ele quer trabalhar, ele quer criar um negócio, ele quer fazer uma startup, quer ganhar dinheiro, vender online. Claro. E ficar naquela aula lá, de química, física, que às vezes não vai ser utilizado para, né, só para vestibular, muitas vezes. Né? Parece que o nosso currículo educacional não está seguindo o avanço da tecnologia, não segue mais essa geração, né, que está tão rápida. Né? Exatamente. Né? Então, os alunos, hoje a evasão escolar é um desafio enorme que nós temos, tá? Em especial o governo do Estado, porque a educação de segundo grau é responsável do governo do Estado. A evasão é muito grande. Tá? Nós temos que focar no ensino, então é importante fazer essa parceria com o Sistema S, com os federais também, para o jovem ter interesse. E capacitar também o professor. O professor não está também preparado para dar uma aula, né? Muitos estão no giz e cera ainda, estão lá no quadro, né? E não é por aí. Hoje é tudo online, você consegue dar aula no... Já não atrai mais a atenção do aluno, né? Exatamente. Você prender a atenção do aluno durante 4, 5 horas por dia, né? Com tantas, né, tentações do aluno ficar mexendo em celular e outras coisas, não é fácil para o professor. Então, aqui eu tiro o chapéu para essa profissão que eu considero a mais nobre de todas. Mas é um desafio também capacitar esses professores para esse novo modelo de ensino, para esse novo sistema, que possa prender a atenção do aluno, né, e não ser apenas que falava, o
a relação educacional bancária, né, de depósito de informações, não é isso. O professor tem que ser um facilitador e o aluno, ele mesmo, ir atrás, e a gente tem que ter consciência também, que seremos autodidatos pela vida toda. A gente vai morrer estudando, aprendendo, desaprendendo, e tem que se virar, fazendo cursos, né? Hoje a graduação, a faculdade não é garantia mais de emprego. Então, você tem que estar sempre estudando, se atualizando. Por isso, os cursos técnicos são a grande saída de empregabilidade no nosso estado. Rodrigo, uma última frase, um último pensamento agora. O que você espera, você como deputado federal e na tua carreira política agora daqui para frente, o que você espera para Santa Catarina do futuro? O que você imagina para Santa Catarina? O estado máximo de inovação, né? Esse, sem dúvida. Isso foi um slogan já de longa data, mas eu vejo o nosso estado como sendo um estado exemplo do Brasil, não só em turismo, né, na beleza natural, de um povo trabalhador, empreendedor, mas focado em inovação. A inovação ela é a palavra do momento. Inovar não só, se fala assim, em ciência e tecnologia, inovar no seu dia a dia, no seu negócio, na sua empresa, na sua carreira como servidor público, é possível inovar, empreender lá. Então, esse é o trabalho, esse é o foco da Frente Digital também, é o que nós temos focado em Brasília no trabalho, é inovação. E com o 5G, sem dúvida, vai ajudar e muito, vai facilitar e muito nessa revolução digital para os próximos anos. E nosso estado tem tudo para ser, né, o exemplo do Brasil e levar, né, ser o estado que vai levar isso e fomentar, inclusive, outros estados a seguir o seu exemplo. Maravilha. Deputado federal Rodrigo Coelho, quero te agradecer mais uma vez aqui a sua presença no nosso Conexão ND de hoje, desejar um Feliz Natal e um sucesso também, que o senhor consiga trazer muito mais conquistas aqui para Santa Catarina nos próximos meses, nos próximos anos também. Obrigado, hein? Eu agradeço, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Quem está nos assistindo, um abençoado Natal, um excelente 2022. Forte abraço a todos, conte com a gente. Parabéns ao Grupo ND. Maravilha. Para você também de casa, um excelente Natal. Tomara que tudo que você sonha aí se realize, né, para o próximo ano, que a gente consiga estar junto também agora. Bom, semana que vem a gente ainda está de volta, né? Mas um excelente Natal para você. Até mais.